Naquele lugar, entre a consciência e o sonho, eu entrei em um quarto. Nele, não havia nada. Nada de comum, exceto por uma grande parede coberta por um arquivo de fichas. Era como um daqueles bibliotecas com várias gavetas que listam títulos por autor ou assunto em ordem alfabética. Porém, essas gavetas, que se estendiam do chão ao teto e aparentavam não ter fim para nenhum dos lados, tinham cabeçalhos um tanto diferentes. Ao me aproximar da parede, o primeiro a chamar minha atenção era um que dizia: pessoas de quem eu gostei. Eu abri a gaveta e comecei a folhear os cartões. Fechei-a rapidamente, chocada em perceber que reconhecia cada um dos nomes escritos ali. Então, sem que ninguém me dissesse nada, soube exatamente onde eu estava. O quarto sem vida, com suas pequenas gavetas, era um perturbador arquivo da minha vida. Nele tinham sido escritos meus atos em cada momento, grandes ou pequenos, em detalhes inalcançáveis à minha memória. Os títulos riam do banal bizarro: livros que eu li, mentiras que contei, consolos que eu dei, piadas que me fizeram rir. Alguns eram quase hilários em sua exatidão, coisas que eu dei para os meus irmãos. Outros não tinham tanta graça, coisas que eu fiz num momento de ira, murmurações que tive em secreto sobre os meus pais. Eu não parava de me surpreender com o que encontrava. Quase sempre havia muito mais fichas do que eu esperava, algumas vezes menos do que eu gostaria. Fiquei impressionada com o enorme volume da minha existência. Seria possível eu ter tido tanto tempo em meus 27 anos para escrever cada um dos milhares ou talvez milhões de fichas? Mas cada cartão confirmava essa verdade. Todos estavam escritos com a minha letra e todos tinham sido assinados por mim. Quando eu puxei a gaveta, músicas que eu escutei, concluí que as gavetas tinham o tamanho exato dos seus conteúdos. As fichas estavam colocadas bem justas, mas mesmo depois de 2 ou 3 metros ainda não tinha conseguido encontrar o final. Fechei de volta, envergonhada, entristecida não tanto pela qualidade da música, mas mais pela vasta quantidade de tempo que eu sabia que aquilo representava. Quando vi a etiqueta que dizia pensamentos luxuriosos, senti um arrepio temeroso atravessar o meu corpo. Abri a gaveta uns poucos centímetros e puxei uma ficha. Estremeci ao ler sua descrição detalhada. Me causou náuseas pensar que momentos assim pudessem ter sido registrados. Uma cólera quase selvagem se apoderou de mim. Só um pensamento dominava minha mente: ninguém jamais pode ver essas fichas, ninguém deve encontrar esse quarto. Eu tenho que destruir tudo. Num impulso insano, arranquei a gaveta. Seu tamanho já não importava. Eu tinha que esvaziá-la e queimar os cartões. Ninguém poderia ver isso, ninguém. Porém, mesmo segurando suas extremidades e balançando com toda a minha força, nenhum saiu de seu lugar. Em desespero, tirei um cartão. E como se estivesse olhando ele apenas para descobrir que ele era forte como um aço quando tentei rasgar. Sentindo-me derrotada, retornei a gaveta ao seu lugar. Encostei a testa na parede e deixei um ombro. Então eu vi, como se o título tivesse chamado a sua atenção. O título era Pessoas com quem compartilhei o Evangelho. O puxador brilhava mais do que qualquer dos outros ao seu redor. Ele era mais novo, quase sem uso. Puxei com delicadeza em uma pequena gaveta com uns 4 dedos de comprimento. Saiu nas minhas mãos. Dentro havia tão poucos cartões que nem precisei contar. Minhas lágrimas vieram. Caí
caí de joelhos, soluçava tão forte que sentia uma dor e começava no estômago e se expandia pelo corpo todo. Eu gemia de vergonha, da sufocante vergonha de tudo aquilo. As fileiras de gavetas confundiam-se em meus olhos lacrimejantes. Ninguém poderia jamais saber desse quarto. Eu tinha que trancar e esconder a chave. Eu tinha que fazer isso. Então, enquanto enxugava as lágrimas, eu ouvi: não ele, não aqui. Qualquer um, menos ele. Qualquer um, menos Jesus. Eu olhava em defesa. E ele abria os arquivos e lia os cartões. Eu não podia suportar ver a sua reação. Nos momentos em que consegui fitar a sua face, vi um pesar mais profundo que o meu. Ele parecia ir intuitivamente para as gavetas mais podres. Por que ele tinha que ler cada uma das fichas? Por quê? Finalmente, ele se virou para mim, me encarou do outro lado do quarto e me olhava com pena em seus olhos. Mas era uma pena que não me zangava. Abaixei a minha cabeça, cobri a minha face com as mãos e tornei a chorar. Ele se aproximou de mim e me abraçou. Ele poderia ter dito tantas coisas, porém nenhuma palavra saiu de sua boca. Ele apenas chorou comigo. Depois, se levantou e se dirigiu à parede de arquivos. Começando de uma extremidade, ele puxou uma gaveta. E um a um, assinava o seu nome sobre o meu nome nos cartões. Eu gritei, corri até ele. Tudo que eu conseguia balbuciar era não. Enquanto eu tirava a ficha das suas mãos. Seu nome não poderia estar nos meus cartões, mas lá estava, escrito com um vermelho tão intenso, tão escuro, tão vivo. O nome de Jesus cobria o meu. Seu nome estava escrito com o seu sangue. Ele delicadamente tomou de volta o cartão. Ele sorriu com tristeza e continuou assinando. Acho que jamais entenderei como ele pôde fazer tão rápido, pois no momento seguinte eu o vi fechando a última gaveta e voltando em minha direção. Aí ele disse: está consumado. Logo, ele me levou para fora do quarto. Não havia trancas na porta. E ainda existem cartões a serem escritos. Depende de cada um de nós o que será escrito lá. Oremos em nome desse tão maravilhoso Jesus, para que não mais precisemos nos envergonhar do seu conteúdo.